E se a gente pudesse saber o resultado de um jogo de futebol antes mesmo de começar? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos dados de um clássico, Frankfurt contra Leverkusen, para tentar descobrir o que os números têm para nos contar. Futebol sempre foi sobre paixão, sobre aquele feeling, né? Mas e se eu te disser que hoje em dia os números estão reescrevendo o jogo? Gráficos, probabilidades, isso não é mais coisa de maluco, não. Tá mudando o jeito que a gente olha para cada passe, cada chute e, claro, para cada resultado. Mas a pergunta que não quer calar é: dá mesmo para fazer isso? O futebol é a famosa caixinha de surpresas. Então, até que ponto os dados conseguem prever o imprevisível? É exatamente esse o nosso desafio de hoje. E para colocar essa ideia à prova, vamos pegar um jogaço como exemplo. Um clássico da Liga Alemã, a Bundesliga, entre o Eintracht Frankfurt e o Bayer Leverkusen. Ok, antes de mergulhar nos dados mais complexos, vamos começar pelo começo, pela base de toda a nossa análise, a tabela do campeonato. Bom, olhando assim, de cara, a história parece bem simples, né? O Leverkusen está em sexto, o Frankfurt oitavo. A lógica diria que o Leverkusen é o favorito, certo? Pois é, mas é aí que os dados começam a deixar as coisas mais interessantes. A classificação na liga conta uma parte da história. Mas e o que acontece quando é um contra o outro? O histórico dos confrontos diretos pode virar completamente o jogo. E é exatamente aqui que a análise mostra uma coisa surpreendente. O que acontece quando o jogo é especificamente Frankfurt contra Leverkusen? A resposta, olha, muda tudo. E aqui está a grande virada na nossa história. No confronto direto, o Frankfurt simplesmente tem o dobro de vitórias do Leverkusen, 67%. Aquele time que parecia mais fraco na tabela, na verdade, domina esse duelo histórico. Mas calma, que a análise ganha um novo tempero, o momento atual de cada time. A fase recente do Frankfurt é ruim, enquanto a do Leverkusen é, digamos, regular. Então agora a gente tem um quebra-cabeça. De um lado, a história, do outro, a fase atual. Qual desses dados pesa mais? Para resolver esse dilema, a gente precisa ir além e buscar dados mais inteligentes, que olham para além do placar. Chegou a hora de mergulhar nas métricas que tentam prever o futuro. E uma das ferramentas mais legais para isso são os gols esperados, ou XG. Pensa assim, em vez de só contar quantos gols um time fez, o XG mede a qualidade de cada chute. Ele nos diz qual time está criando as chances mais perigosas de verdade. E os números de XG contam uma coisa fundamental. O Frankfurt tem um XG de 1,43 contra 1,05 do Leverkusen. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo numa fase ruim, o Frankfurt cria chances de gol de maior qualidade. É uma força ofensiva que não aparece na tabela de classificação. E tem mais. Os dados mostram que o Frankfurt tem o dobro de chance de marcar o primeiro gol. E no futebol, sair na frente no placar é uma vantagem psicológica e tática gigantesca. Ok, a gente já viu o histórico, a fase atual, a qualidade das chances, mas como é que a gente junta tudo isso numa previsão só? É aí que as probabilidades entram, transformando toda essa análise em números diretos. E as probabilidades vêm para confirmar o que os dados estavam sussurrando para a gente. A odd para a vitória do Frankfurt é de 2,11, a mais baixa de todas. No mundo das apostas, é simples. Um número menor significa uma chance maior. O modelo de dados é bem claro. O Frankfurt é o favorito. Mas a gente consegue ser ainda mais específico. A análise não para só em quem vai vencer. Ela consegue calcular a probabilidade de cada placar possível, dando um retrato bem claro de como o jogo pode se desenrolar. E olha só os resultados mais prováveis. O empate em 1-1 aparece na frente, com quase 13% de chance. Mas logo em seguida, coladinho, vem duas vitórias do Frankfurt, 1-0 e 2-1. Isso só reforça a história que os dados nos contaram. O favoritismo é do Frankfurt, mas num jogo que tem tudo para ser bem apertado. Então, resumindo a história toda, os dados montaram uma narrativa muito clara. Embora a tabela e a fase recente apontassem para o Leverkusen, uma análise mais profunda do confronto direto e da qualidade das chances de gol revelou o Frankfurt como um favorito. Talvez sutil, mas um favorito claro. E assim, a nossa análise chega ao fim. Os números nos dão um roteiro, uma direção, mas o jogo, no fim das contas, é jogado lá no campo por seres humanos. E o fator humano, a genialidade, o erro, a sorte, essa é a parte que nenhum modelo de dados consegue prever. E talvez seja justamente essa a verdadeira magia do esporte.